Olá, minha gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo sobre o livro Mais Esperto que o Diabo. O tema do vídeo de hoje é o que eu aprendi com as leis, com a conversa do autor do livro com o diabo, né? Então, vamos lá. Já falei aqui no outro vídeo sobre algumas das partes que eu grifei da conversa, mas, assim, eu cheguei numa parte que eu fiquei assim... Loucura, loucura. Eu acho que esse é um livro que todo mundo tem que ler, juro. Assim, se você quer um despertar de consciência, esse é o livro. Página 91 e 92, pra mim, sem dúvida, foram as melhores até agora. Até que eu parei, falei, vou gravar o vídeo, depois eu continuo o livro, nem acabei. Mas vamos lá, deixei até anotadinho aqui. Decida definitivamente o que quer da vida. Isso ele repete em vários momentos do livro. E fala assim, sobre traçar um plano, traçar uma meta e seguir até o final, sem mudar de ideia. Seja, você tem que ter uma opinião, sim, você não pode ficar em cima do muro. Seja política, seja sexual, seja do teu processo, né, de vida, da tua carreira, do que você quer. Decida o que você quer e trace um processo. Você precisa ser uma pessoa decidida para você ser uma pessoa bem-sucedida. Então, essa é a minha interpretação do livro. E pra mim vai fazendo muito sentido, porque eu sou uma pessoa que eu tenho indecisão até na comida que eu vou comer, tá? Então, ser decidido pra mim é um grande desafio. Tem gente que não, que é super decidido, mas acredito que sobre o poder do hábito, né, o traçar a meta e o parecer ter dinheiro, o parecer ser bem-sucedido, te torna, né? Primeiro parece pra depois realmente ser. Número 2. Extraia da derrota temporária uma vantagem equivalente. Então ele enfatiza várias e várias vezes que não existe derrota. Em algum momento vai chegar a vitória, mas para chegar na vitória existem derrotas temporárias, existem processos de aprendizagem. Então a gente sempre vai estar aprendendo, sempre vai estar evoluindo a todo momento. Então todas as vezes que você se sentir derrotado, extraia daquilo força para que você possa crescer. Na mesma velocidade que você se sente humilhado, você vai se sentir exaltado em algum momento. Ele cita até filhos das pessoas que são ricas. Fala assim, e esses ricos que nunca tiveram que lutar para conquistar nada? Muitas vezes, gerações fortes, isso é uma coisa que o meu pai fala, gerações fortes criam gerações fracas. Então, quem nunca lutou por nada não vai fazer nada grandioso, porque não sofreu. E se você não passou pelo sofrimento, muito dificilmente você vai alcançar algo maior. O máximo que você vai acontecer é manter o padrão de vida que o teu pai te deu. Mas ser mais do que ele, se você não sofreu, se você não teve um aprendizado, não é só sobre ter dinheiro, tá? Sobre, puxa, eu nasci em berço de ouro, beleza, mas você tem que ter tido uma educação da disciplina para alcançar níveis maiores. Número 3. Prestar serviço primeiro para depois receber. Eu fiquei super pensativa sobre essa frase aqui. E ele fala assim, lembre-se, primeiro você presta serviço, depois você recebe. Muitas das vezes a gente recebe para depois fazer o serviço, né? Porque no Brasil existe aquela cultura de tomar calote. Mas nos Estados Unidos não sei como funciona, não tenho essa noção. Só que ele fala que é um princípio, que é algo que a gente deve seguir. A gente fazer de bom coração, de bom grado, prestar o nível de qualidade daquele serviço pra deixar que a outra pessoa se sinta sem graça, sabe? Até de te dar o calote, ela vai ter que te pagar. Acredito que seja isso. E passei a pensar, e talvez eu mude as minhas técnicas de vendas por aqui. Vamos lá. Número 4. Cérebro. Aparelho receptor igual a se conectar com a inteligência infinita. Então, eu acredito que você tem um cérebro e aqui ele é o aparelho receptor. Para você receber a informação, seja lá qual for, seja de algo que você precisa estudar, ou algo que o teu corpo vai te responder, que vai ser através de uma respiração, eu acredito que vai ser, meditação. Então, você vai se conectar com a sua egrégora maior aqui, você vai se conectar lá em cima, e com isso você vai receber a informação que você precisa. Mas para isso, existem várias coisas, vários processos, né, a serem seguidos. E eu, Catarina, cheguei à conclusão da meditação porque pra mim é uma coisa que funciona. E também estar com o corpo desinflamado, sabe? Livre de açúcar, de toxina, de fritura, de coisas que fazem mal, porque ajuda com que o cérebro funcione melhor. Quem aqui já tomou ayahuasca ou já fez jejum de algumas coisas, sabe que o que atrapalha
e é uma coisa, inclusive, que se cita muito no livro do O Mais Esperto que o Diabo, é o vício no sexo. Então, antes de você tomar, né, você fazer qualquer processo religioso, você precisa fazer uma limpa, né? Você fica alguns dias sem sexo, sem carne vermelha, sem açúcar muitas das vezes, porque impede o teu cérebro de raciocinar. E tem mais alguma coisa que não pode nesse processo todo. Mas, no geral, são coisas que atrapalham você se conectar com o seu eu maior, né? Então, deixa o seu metabolismo mais lento. Então, é importante o quê? Praticar atividade física para que você vá limpando isso e se conecte. Não sei se faz sentido pra vocês eu falando assim, mas pra mim vai fazendo muito sentido, porque vai de acordo com todas as coisas que eu estudo e vai de acordo com as outras partes do livro. Mas, assim, o cérebro é a nossa maior arma. Tudo tá aqui. Tudo é da mente. Então, a gente consegue qualquer coisa através da mente. O que faz com que a gente se auto-sabote é o nosso hábito podre. É o nosso hábito do açúcar, é o nosso hábito da preguiça, é o nosso hábito de procrastinação, é a nossa alienação que a gente recebe desde a barriga da mãe da gente. Seja dos pais que são mega religiosos e não quer que você pense igual ao mundo, seja de um líder religioso, ou tirando a religião, mas sim do meio que você vive. E as pessoas não querem pensar, então é mais fácil você pensar igual às outras. Até pra você se sentir aceito. É a falta de amor próprio também, sabe? Acredito que terapia também ajuda bastante. E continuando. Desejos no equivalente físico, ele continua falando do cérebro. E então você vai usar o seu cérebro pra você desejar o que você quer no físico. E a partir do que você quer no físico, você vai moldar na sua mente pra ele chegar até você. Pra mim, nada mais é do que lei da atração. E o foco do livro não é lei da atração, tá? Mas assim, vou deixar até aqui indicação de livros sobre lei da atração, que eu acho que vai ajudar nesse estudo. Ele fala uma outra coisa aqui. Não desperdice tempo. E eu achei, assim, fantástico. Tempo é dinheiro, gente. Ocupe com a fé inabalável na capacidade da vida de fornecer o que queira dela. Então, você não vai desperdiçar o seu tempo. Você vai ocupar ele com a fé inabalável do que você quer na sua vida para que a vida te dê isso. E o que é? A gente volta naquele passo número 1, que é ser decidido, né? Tomar a decisão e não ficar no muro. Quando for rezar, ele fala assim, quem reza, né? Não implore, insista sem mudar de ideia. Então você vai insistir na sua oração, sem mudar de ideia e sem implorar. Então ele vai de acordo com alguns princípios religiosos sobre você tem que se humilhar pra Deus, né? Porque ele tá falando da oposição dele, né? Que eu já expliquei que a oposição do diabo aqui, no caso, é o bem, que seria Deus. O diabo, eu acho o diabo muito esperto, tá? Então, faz sentido o que ele me fala. Eu sempre acreditei nisso. Mas, ó, tem gente que vai contra e pode até me dar um discurso enorme me convencendo de que não, eu deveria implorar sim. Mas eu achei um princípio importante da gente prestar atenção e da gente continuar estudando, tá certo? Aí uma palavra que eu deixei enorme aqui é força de vontade de mudar o teu hábito, né? Uma frase. Assim, ele voltando no poder da decisão, no poder da mente, no poder da meditação, de entendeu? Enxergar a derrota como temporária e não como permanente. É aqui a força de vontade. E por último, pra acabar também o vídeo, esteja disposto a prestar um serviço útil, equivalente ao valor de todas as coisas materiais que você demanda da vida. Então, se você demanda algo grande da vida, você só vai receber se você puder dar em troca algo grande da vida. Seja o teu tempo, o teu conhecimento, dinheiro. Então, assim, o que é? Qual é o custo disso e até onde você está disposto para conseguir? Essa aqui é a lição e o resumo, a moral aqui do livro, tá certo? Tudo que a gente quer, que a gente sonha, que a gente deseja, tem um preço. Então a gente tem que estar disposto a pagar esse preço. E qual será esse preço? Muitas das vezes a gente não sabe exatamente qual é o nível do nosso sonho, porque a gente não consegue sonhar mais alto do que o que a gente já sonha, porque a gente nem alcançou a casa própria. E como que eu vou sonhar com uma mansão?
Eu nem alcancei o primeiro carro, como que eu vou alcançar um carro de luxo, né? Eu nem alcancei tanta coisa na minha vida, como que eu vou sonhar com uma viagem no exterior? Então a gente vai sonhando por etapas, né? Eu acredito nisso. Então, olhando aqui e pensando sobre isso qual será o serviço que você irá prestar que vai gerar conteúdo, que vai gerar informação suficiente, energia o suficiente para que a vida te dê em matéria, em realização física, exatamente aquilo que você quer. Então, por exemplo, eu sonho com uma mansão. Minha casa vai custar 10 milhões. Uma vida extremamente confortável. Tá, o que eu vou dar em troca disso? Além do trabalho duro, né? Qual vai ser a forma estratégica de eu conseguir isso? Então, sei lá, aula de inglês, eu vou mudar a vida de alguém ensinando inglês, fazer algum trabalho voluntário. O que vai ser? Qual vai ser a sua grande ideia? A tua inovação, eu acho que essa é a palavra do momento. Que vai entrar na mente de alguém, que vai fazer a grande diferença no mundo, né? Na tua cidade, e com isso a tua realização vai retornar para você de forma tangível. Porque até então a gente vive aqui, ó, no ar, vive no intangível. E não dá pra ficar só no intangível, né? Intangível não paga a conta. E mesmo que o dinheiro seja uma energia, quando você recebe um valor muito grande de dinheiro, a probabilidade de você receber junto uma ajuda, vem sempre alguém falando como você vai usar esse dinheiro pra você não perder esse dinheiro rápido, aonde você vai investir, sabe? Entender sobre bancos, entender sobre cartão de crédito. Então, junto com a riqueza, vem tudo o que você precisa para você lidar com ela. E se não vier, você precisa pensar sobre isso. Agora que o dinheiro chegou até mim, como eu vou geri-lo? Porque dinheiro em mãos erradas, ou melhor, dinheiro antes do momento certo, antes de você estar preparado para lidar com ele, é maldição. Então tudo chega na vida da gente no exato momento em que a gente está apto a receber. Se você não está apto a receber e você vai lá e rouba, por exemplo, aquele dinheiro ele vai ser usado para algo que seja ilícito. Ou então ele vai fazer mal para alguém, sabe? Vai ser uma ganância, algo que não vai fluir. E a minha visão sobre o livro é essa. Espero que tenham gostado e volto com mais vídeos ao longo da semana. Tchau, tchau.